Hallo Leute, guten Morgen! Conforme prometido, hoje a gente vai falar sobre a negação em alemão, principalmente o uso do kein e o uso do nicht. Antes de mais nada, para falar da negação, a gente tem que falar do nein. Não sei se você já pensou qual a diferença entre o nein e o nicht, mas é uma diferença muito simples. O nein é aquela resposta direta. É aquela resposta quando eu te pergunto: você gosta de batata? Nein. Você vai ao shopping hoje? Nein. Então aquela pergunta aquela resposta direta é um não, ponto final, digamos assim, né? Depois disso, nós temos então o nicht e o kein. E o nicht e o kein são aquelas palavrinhas que servem para negação dentro da frase. Então não está ali sozinho, não é um nein, mas está ali negando uma frase inteira. Por exemplo, eu não conheço essa pessoa, eu não sou professor, etc. Eu não gosto do professor e assim sucessivamente. E os alunos confundem muito essa questão do kein e do nicht, porque muitas vezes eles entendem o kein como nenhum. E aí eu já dou a primeira dica. O kein, como negação, não é nenhum. É simplesmente não. Então, se eu tenho uma frase do tipo Ich kenne keine Person, pode ser simplesmente eu não conheço a pessoa, né? Eu não conheço uma pessoa. Não pode ser eu não conheço nenhuma pessoa? Pode, mas não necessariamente, isso que eu quero dizer, né? Então não simplesmente decida que cai é sempre nenhum. Ele pode simplesmente ser um não, ser uma negação normal na frase. E aí, quando é que eu decido se eu vou usar o kein ou nicht? Muito bem. É bem simples. Na verdade, você tem que decidir se o kein se encaixa na sua frase ou não. Por quê? Porque se o kein se encaixar, então é kein. Agora, se não, aí vai ser nicht. Então, a decisão primeira é: o kein se encaixa aqui ou não? Se o kein se encaixar, ele é então a prioridade. E como é que eu sei se o kein vai se encaixar ou não? Simples. No substantivo, normalmente depois do verbo, eu tenho que analisar o substantivo depois do verbo. Se este substantivo não tiver artigo ou tiver um artigo indefinido, eu vou usar o kein. Vou repetir. O substantivo depois do verbo não tem artigo ou tem artigo indefinido. Ok? Então, como isso funciona? Por exemplo, vamos começar com o exemplo do artigo indefinido, né? O que é o artigo indefinido? O artigo indefinido é um ou uma. Então, na seguinte frase, ich kenne eine Person. Então, essa frase, se ela fosse positiva, né? Se ela não fosse negativa, ela seria assim, ich kenne eine Person. E esse eine Person tem um artigo indefinido. Eu conheço uma pessoa. Ich kenne eine Person. E aí, então, se é um artigo indefinido, existe a possibilidade da entrada do K, né? Do K ali naquele artigo indefinido, até porque a diferença entre o artigo negativo keine e o artigo indefinido é só o K na frente. Então, basicamente, eu boto um K na frente daquele eine e fica Ich kenne keine Person. Eu não conheço nenhuma pessoa, eu não conheço uma pessoa, né? Ich kenne keine Person. Então, aqui na nossa frase, logo após o verbo, eu tinha um substantivo com artigo indefinido. Então, eu posso transformar aquele artigo indefinido num artigo negativo. Então, logo após o substantivo, eu tenho um artigo indefinido, eu uso keine. E se eu não tiver artigo nenhum? Por exemplo, ele é professor. Er ist Lehrer von Beruf. Ele é professor de trabalho, né? O jeito que a gente fala qual que é a profissão de alguém. Er ist Lehrer von Beruf. Perceba que depois do ist, eu tenho a palavra Lehrer, que é o substantivo, e este Lehrer não tem artigo, ok? Então, se ele não tem artigo, significa que ele permite a entrada do kein. Então, ist kein Lehrer. Ist kein Lehrer. Ele não é um professor. Ele não é um professor. E aí perceba que não vou traduzir o kein como nenhum. Ele não é nenhum professor. É simplesmente ele não é professor. Ou ele não é um professor. Ist kein Lehrer. Então, depois do verbo, se tiver um artigo indefinido ou sem artigo, imaginando aquela frase positiva, né? Se eu imaginasse como é que eu faria essa frase se ela não fosse negativa? Seria assim. E aí, sem artigo ou artigo indefinido, eu vou colocar o kein, tá? Então,
o kein vai vir sempre do lado do substantivo, né? E vai variar como se ele fosse um artigo indefinido. Então, no masculino, por exemplo, Lehrer é uma palavra masculina, então seria ein Lehrer, né? O artigo. A negação seria kein Lehrer, né? Se fosse uma coisa feminina, por exemplo, eine Person, uma pessoa, seria então keine Person, com E no final. Então, o artigo negativo, kein, ele vai acompanhar o artigo indefinido, tá? Muito bem. Então, quando é que eu uso nicht? Olha, gente, você vai usar o nicht nos outros casos, né? Você vai usar o nicht quando kein não couber. Por exemplo, se a minha frase, em vez de ser eu conheço uma pessoa, fosse eu conheço a pessoa, que aqui eu tenho um artigo definido, ich kenne die Person, aqui já é impossível que o keine entre, né? Ich kenne die Person, porque aqui eu tenho um artigo definido. E a gente acabou de aprender que o keine só entra com artigo indefinido ou sem artigo. Então aqui, como eu tenho die bloqueando aqui a entrada do keine, eu vou ter que usar nicht. Ich kenne die Person nicht. Ich kenne die Person nicht. Ou, por exemplo, eu gosto do professor de música. Aqui eu tenho o artigo indefinido den. Ele gosta do professor de música. Mag den Musiklehrer. Mag den Musiklehrer. Então, qual que é a negação? Mag den Musiklehrer nicht. Mag den Musiklehrer nicht. Porque o den tá aí. E que mais que vai bloquear o kein, né? Que vai fazer o nicht? Tudo que for definido aí antes do meu substantivo. Então, se eu tiver, por exemplo, um artigo possessivo, ist mein Lehrer. Ele é meu professor. Aqui também não dá para entrar o kein. Então, ist nicht mein Lehrer. Ele não é meu professor. Ist nicht mein Lehrer. Ou um pronome demonstrativo, do tipo este, né? Ele por exemplo, eu conheço esta pessoa. Ich kenne diese Person. Aqui o diese também vai impedir a entrada do kein. Então, ich kenne diese Person nicht. Basicamente, então, acho que ficou claro. Você tem que avaliar se o kein pode entrar ali na sua frase e fazer a negação. Se ele não puder, é simplesmente o nicht. E aí vem uma dica aí sobre a posição do nicht que todo mundo erra. Normalmente, o nicht tem a tendência de vir no final da frase, por exemplo, na última posição, como na frase Ich kenne die Person nicht. Mas os alunos gostam de colocar ele logo após o verbo. Mas a tendência dele é vir lá no final da frase. Mas eu já vi ele após o verbo, já mesmo. Por exemplo, com o verbo sein, né? Comumente com o verbo sein puxa o nicht para pertinho dele, por exemplo. Ist nicht mein Lehrer. Ele não é meu professor. Ist nicht mein Lehrer. Porque o sein puxou o nicht para pertinho dele. Mas, e vou ter outros motivos para puxar o nicht. Por exemplo, preposição, né? Normalmente o nicht vem antes de preposição. Então, você tem alguns motivos para puxar o nicht, mas da forma mais neutra, né? O nicht vai vir, então, na última posição da sua frase. Bom, für heute ist es alles. Ich hoffe, ihr habt verstanden und wir hören uns morgen. Tschüss!